como é que Deus fala com a gente? Existem muitas maneiras de Deus falar. E se tem uma coisa que Deus gosta muito, é de falar com o teu filho, com o teu servo, com a tua serva. Existe nesse falar alguns problemas, entre eles talvez os dois principais problemas pessoas falarem coisas que Deus falou, que Deus não falou. O que tem aí de profeta que Deus mandou dizer, mas Deus não falou nada daquilo. Às vezes coisas simples que ele fala, mas Deus não fala, nem é vontade, nem é propósito de Deus. Mas algumas pessoas usam o nome de Deus para impor ou expor a sua palavra. E o outro problema sério sobre a palavra de Deus é que as pessoas não ouvem mesmo Deus falando muito, porque não tem comunhão, não tem intimidade, porque não se aproxima de Deus e não está atento. Pastor, Deus pode falar comigo através de um sonho que a gente dorme? Se Deus quiser, Ele pode. Porém, quando Ele falar e quando for Deus, preste atenção, não haverá nenhuma dúvida no seu coração de que foi Deus quem falou. E se Deus falar de outra forma com você, não haverá nenhuma dúvida de que Deus falou com você. Quando tem dúvida, é porque Deus não falou. Geralmente, provavelmente, é porque não foi Deus quem falou. Lembra das parábolas de Jesus? Ele queria falar com as pessoas, para que as pessoas não deixassem de compreender. Ele contava historinhas, ele explanava uma história, ele colocava então ali algumas histórias do dia a dia deles. Olha, ele cuidava de ovelhas, eram 100 ovelhas presas no aprisco, tinha muita fazenda, muito campo. O reino dos céus é igual um homem que encontrou um tesouro no campo. Ele ia buscando do cotidiano deles algumas histórias e depois extraía dessas histórias uma verdade, anunciava para eles e não tinha como não entender Jesus, porque ele se fazia entender de forma simples e direta. Em uma época de verbosidade na história, ele vem e muda toda a oratória. E nós entendemos que o oleiro é Deus e nós somos o vaso. Não, nós somos o barro. Nós somos o barro. Deus é o oleiro e nós somos o barro. E Deus pega o barro e começa a trabalhar para agregar valor ao barro, transformando-o em vaso. Quebra o vaso. Como o vaso que se fazia de barro se quebrou, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso se quebrou. O oleiro tornou a fazer outro vaso, conforme bem pareceu. O problema, vamos falar um pouquinho de nós. A obra-prima para se fazer o vaso, que é o barro. Nós somos barro. Quando nós passamos pelo processo, na mão de Deus, nós nos tornamos vaso, na casa do Senhor, vaso para honra. O problema do barro é que às vezes ele acha que tem muito valor. É claro que na mão do oleiro nós somos valorosos, mas nós não passamos de barro, e o barro não tem valor em si só. Alguém por acaso vai em algum lugar, ou alguma vez na vida já foi em algum lugar, em algum estabelecimento e falou assim: eu quero comprar 5 quilos de barro. A gente não compra barro, porque barro não tem valor em si só. O barro, ele nunca foi objeto de disputa. Nós não vamos ver por aí guerra entre as nações do mundo, guerra entre famílias, guerra entre nações por causa de barro. As pessoas brigam por causa de pedras preciosas, por causa do ouro, mas por causa do barro ninguém briga, porque o barro em si não tem valor. Você coloca um barro na mão do médico, na mão do juiz, na mão de alguns profissionais,
E esses profissionais não conseguem e nem podem agregar valor ao barro. O barro quase que não tem valor algum. O barro passa a ser valoroso quando ele é colocado nas mãos de Deus. Porque o homem sem Deus, ele é uma criatura como as demais criaturas criadas por Deus, com o diferencial de ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, para um propósito maior e diferente de toda criatura. Mas enquanto ele não vive esse propósito, que é ser feito filho de Deus, ele não passa de criatura, assim como toda e qualquer coisa que Deus criou. Mas a Bíblia diz em 1 João 1,12, que ele veio para criar os seus, mas os seus não receberam. Aí todos quanto receberam, somente aqueles que aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida, da tua alma, apenas estes receberam o poder de se tornarem filhos de Deus. Tem muito barro por aí querendo ser destaque. Você já viu barro em destaque? O barro, ele só sai do anonimato em algumas situações, geralmente em tragédias. Você liga a TV, olha, choveu bastante e o barranco caiu, derrubou casas, a casa foi soterrada. É por aí. Nós vemos a barragem de Brumadinho, água junto com terra, ou seja, o barro matou muitas vidas. O barro sai do anonimato quase sempre em algumas tragédias. O barro não faz birra, o barro não esperneia, o barro não tem vontade própria, ele é barro. Mas tem alguns crentes por aí que ainda é barro. E é interessante, você já viu algum barro querendo voltar para o barranco? Não, mas tem um monte de crente barro por aí querendo voltar para o Egito. Tem gente que tem até saudade da vida que levava antes. Tem gente que tem vontade de voltar para as coisas que faziam antes. Igual as pessoas lá no Egito, quando foi liberta o povo hebreu, começaram a lembrar dos pepinos e melões, da comida. Era escravidão, mas o ser humano é tão ingrato que Deus tira eles da escravidão com mão poderosa, e nos primeiros obstáculos está lá o povo querendo voltar para trás, está lá o barro querendo voltar para o barranco. O vaso se quebrou. Qualquer pessoa jogaria fora aquele barro para fazer outro vaso, mas quando você está nas mãos de Deus, nas mãos do oleiro, e você se quebra, não é Ele que quebra você, você se quebra, aí Ele amassa de novo, para começar a fazer um vaso novo, porque Ele não joga fora aquele barro que foi comprado com o precioso sangue de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário. A Bíblia diz que eu e você fomos comprados por um preço muito alto, por isso valorizado é na mão do oleiro o barro. Por isso você tem muito valor nas mãos de Deus, desde que você entenda em que fase, em que processo você está. Porque tem muito barro por aí, achando que já é vaso, mesmo Deus olhando para você e vendo o vaso. Mas se você não está pronto ainda, se prepara para passar pelo processo, aceite o processo para viver o plano, o projeto e a vontade de Deus. Crente por aí, cantou uma música na igreja, já acha que é o melhor cantor que existe. Ele pregou uma mensagem e Deus tocou o coração de algumas pessoas, ele já acha que é o maior pregador da história. Por isso que tem muito crente por aí, que Deus usa ele, e na primeira coisa que acontece, ele se sente o melhor, ele se sente o bam, porque aquilo adere a ele, e ele já quer trazer para ele a glória, ele já quer trazer para ele o louvor. E as pessoas acabam colocando nele alguma expectativa, jogando alguns elogios. Por isso que eu fico preocupado. Não é que eu não gosto de elogio, mas tem que se tomar cuidado com alguns elogios, porque ele joga e adere ao vaso que ainda está mole, nem está preparado ainda. Por isso tem muito crente por aí com síndrome de Deus. Ele acha que é o Deus naquela área.
Ele acha que é o maior profeta da cidade, vaso mole. Deus está fazendo, tá, mas ele está se estragando porque ainda não está pronto. Ah, pastor, mas eu vou fazer o que se eu tenho um dom de Deus para cantar? Se eu tenho um dom de Deus para pregar? Outra coisa que você está pensando aí agora. Se eu tenho esse dom, não se esqueça de uma coisa: Deus coloca o dom no vaso de barro. E se Deus te usa, glória a Deus, mas não glória a você, não glória a mim, não glória a nós, que eu diminua e que Ele cresça, porque se Ele colocou dentro do vaso, é dele, o vaso não passa de barro. Toda a honra e toda a glória a Deus seja dada pela tua vida, pelos teus dons e pelos teus talentos que vêm de Deus. Você é vaso, o que está dentro do vaso não é seu, você é apenas vaso. Você é vaso igual todo mundo. O que muda é o que está dentro. Diga assim: eu sou vaso igual todo mundo. O que muda é o que está dentro.